Atenção, emissor, 5 segundos para o próximo programa. O parlamento se impôs e implantou. Recebemos a notícia de que o país dos olhos puxados, o Japão, apresenta grandes chances. Ai, que bosta! Isso para o Brasil. Estamos aqui. Boa noite. O tema de hoje será a Revolução Industrial. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra no século XVIII e substituiu o uso de ferramentas pela força e eficiência das máquinas. Esta revolução teve um grande impacto no processo produtivo. Uma vez que a era da agricultura foi ultrapassada, a máquina substituiu o homem e surgiu uma nova relação entre trabalho e capital. A Inglaterra foi pioneira nesse processo devido a 5 fatores fundamentais. Primeiro, as revoluções burguesas do século XVII. Após a Revolução Inglesa, puritana e gloriosa, o parlamento se impôs e implantou um novo sistema político no qual predominava o capital burguês. Segundo, o acúmulo de capital durante o mercantilismo. A Inglaterra tinha grandes reservas de capital acumuladas no mercantilismo, e depois da Revolução Gloriosa, a burguesia inglesa se fortalece e permite que o país tenha a mais importante zona livre da Europa. O sistema financeiro é um dos mais avançados. Esses fatores favorecem o acúmulo de capitais e a expansão do comércio em escala mundial. Terceiro, a existência de matéria-prima nas colônias e na Inglaterra. Além de possuir grandes reservas de carvão, as jazidas inglesas estão situadas perto de portos importantes, o que facilita o transporte e a instalação de indústrias baseadas em carvão. Nessa época, a maioria dos países europeus usa madeira e carvão vegetal como combustíveis. Os cercamentos. Cada vez mais fortalecida, a burguesia passa a investir também no campo e cria os cercamentos, que eram grandes propriedades rurais. Novos métodos agrícolas permitem o aumento da produtividade. Assim, muitos camponeses deixam de ter trabalho no campo ou são expulsos de suas terras, indo trabalhar nas fábricas. O último fator principal que possibilitou o pioneirismo da Inglaterra foi o domínio do mercado mundial. Com os atos de navegações, a Inglaterra se tornou a maior potência comercial do mundo e também a maior potência naval mundial. Giro política. A burguesia financiou pesquisas para melhorar suas máquinas, conseguindo assim mais lucros. O comércio inglês se intensificou e, devido aos atos de navegação, se internacionalizou. Trabalho. O que antes significava castigo divino para a sociedade da época, passou a designar uma condição básica para a salvação perante Deus, a dignificar o homem e a qualificá-lo quanto à classe social. E falar de trabalho, na era industrial, é falar de sofrimento, descontrole, precariedade e exploração. O trabalho nas fábricas era de caráter alienante. O trabalhador estava cada vez mais afastado do produto final de seu esforço. As condições eram extremamente precárias. Eles chegavam a trabalhar 18 horas por dia em locais abafados, sujos e mal iluminados. Que deselegante! Continuando. O pior de tudo é que, além de submeterem os trabalhadores a essas condições, exploravam a mão de obra infantil e feminina, por causa dos salários serem bem menores. O trabalho de uma criança era preferível porque, além dela aprender com facilidade seu dever, ela era totalmente submissa às ordens que lhe eram dadas. Muitas crianças trabalhavam em atividades de extremo perigo, em que acidentes, até mesmo fatais, poderiam acontecer a qualquer momento. Convoca todos para a Assembleia no dia 16 de dezembro. Queremos respeito com nós mulheres, com as nossas crianças e com os nossos maridos, que são explorados todos os dias nesses lugares sujos, sem banheiro. Olha essa porcaria! Chamamos todo mundo para o Congresso, para a Assembleia no dia 16. Chega! Exploração! Chega! E vamos para o Giro Tecnológico.
tecnologia. Nova invenção provocará grande mudança em nossa vida. Trens a vapor prometem ser o melhor transporte para quem deseja andar seguro e não precisa correr. Já apelidado carinhosamente de Maria Fumaça, os trens pretendem ser a mais nova limusine do mundo moderno. Com esse avanço, a iluminação de rua a gás deixa de ser a mais importante inovação tecnológica dos dias atuais. Gira o mundo. Revolução industrial deixa a Europa e rumo aos Estados Unidos. Após a Guerra de Secessão, a industrialização toma conta de todos os Estados Unidos, mas ainda assim o Norte conduz e domina toda a indústria americana. Do outro lado do mundo, recebemos a notícia de que o país dos olhos puxados, vulgo Japão, apresenta grandes chances de se transformar no único país asiático industrializado do século XIX. Pensamento do dia. Se não existissem más pessoas, não haveria bons advogados. Frases do Charles Dickens, que se destaca atualmente no romantismo. Agora, a tão aguardada entrevista com a historiadora Ana Diné, que nos contará um pouco sobre os resultados da Revolução Industrial. Reportagem de Babi Werneck. Estamos aqui com a renomada historiadora Ana Diné, que nos contará mais um pouco sobre os resultados da Revolução Industrial. Então, nós sabemos que a Revolução Industrial teve vários resultados, mas qual foi o mais importante deles? Sem dúvidas, foi a consolidação do capitalismo, que é inclusive o princípio que demonstra o caráter revolucionário de todo o processo. O capitalismo se caracteriza pela divisão do trabalho, pelo objetivo de lucro máximo, pela propriedade de meios de produção, entre outros. Essas leis foram legitimadas pelas teorias econômicas formuladas por Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus e Stuart Mill. Sabemos que além da consolidação do capitalismo, a Revolução gerou mudanças nos continentes. Quais foram? Sim, foi graças à Revolução que, a partir da metade do século XIX, a Europa se torna um continente hegemônico, quando dominava os continentes africano, asiático e americano, propagando sua cultura e levando suas mercadorias. Na Europa, a Inglaterra se consolidava como uma grande potência até o século XX. Então, o surgimento de novas formas de energia, elas foram um marco na Revolução Industrial. Que mudanças isso causou? O transporte de mercadoria e pessoas ficou diferente com o surgimento de ferrovias, navios a vapor e, mais para o fim do século XIX, dos automóveis. Além disso, graças às fontes de energia, as fábricas localizavam-se nas cidades, representando um crescimento extraordinário, porém desordenado. Os bairros situados em torno das fábricas, que eram habitados pela classe operária, eram insalubres, onde proliferavam as doenças. A Revolução Industrial ela também gerou um grande volume de mercadorias, né? E isso determinou uma áspera luta por mercados. Qual foi a consequência disso? Essa luta foi a causa do imperialismo, que surge no final do século XIX. Além disso, houve uma melhoria das condições de vida das classes abastadas, que agora tinham à disposição uma infinidade de produtos. A alimentação também melhorou. Foi graças à produtividade agrícola. Os processos da medicina, aliás, a melhoria da alimentação proporcionaram um aumento demográfico significativo. Por último, sabemos que a Revolução Industrial ela gerou mudanças na cultura. Quais foram essas mudanças? No campo das artes e da literatura surgiu o romantismo, que foi uma crítica da nossa sociedade, já que os livros e quadros procuravam uma visão escapista da realidade, tentando encontrar a época de ouro, que havia sido perdida. Victor Hugo, Chateaubriand, Lamartine são alguns escritores românticos que se imortalizaram. Na música, até 1880, temos grandes nomes como Mozart, Beethoven, que, entre muitos outros, que foram executados até os dias de hoje em grandes orquestras. Nas artes destacaram-se Delacroix, Turner e Constable, além de outros. Muito obrigada, Ana, pela essa. Obrigada, Babi Werneck. O Furo Industrial fica por aqui. Boa noite. Mini bye. Mini beijos. Você conhece a mais nova e brilhante invenção? Alfinete, facilitando a sua vida, a vida dos macumbeiros, das costureiras e dos alfaiates. Alfinete, alfenas. Sabe qual é a nova tendência? São as jaquetas Lan House, bonitas, macias, quentinhas e estilosas. Compre Lan House, a nova moda para as burguesas. Burguesinha, 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 só no filé. Burguesinha, burguesinha, burguesinha.
pam pam pam